Salve, salve meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje o cenário ele é totalmente diferente. Eu tô no meu trabalho, eu tô terminando meu expediente de segunda-feira, amanhã é feriado, esse vídeo deve estar saindo amanhã, que é feriado, e ainda é tempo de falar sobre os feitos da seleção brasileira de basquete masculino que vai jogar os Jogos Olímpicos de Paris. É um retorno depois de 8 anos, são 2 edições de ausência, então a gente jogou em 2016, antes disso a gente conseguiu jogar também em 2012, mas ficamos de fora em 2021 e agora retornamos para esse ciclo que é muito conturbado, que é muito conflitoso, é muito cheio de nuances e que merece uma fala, eu acho que em algum momento. Eu tenho aqui na minha tela, então ali vai ter cola, vai ter números, vai ter estatísticas e aqui eu vou tentar passar a minha visão sobre o que foi esse ciclo olímpico e o que a gente pode entender e aprender, não só com o resultado contra a Letônia. Logo de cara é muito importante deixar o mais claro e escancarado possível que era fundamental para a seleção brasileira aprender a ganhar e se acostumar a ganhar jogos decisivos e ter um olhar que não teve durante tanto tempo. A gente cresceu e maturou um basquete muito derrotado, né? A gente teve uma fundação muito grande nesse sentido de um basquete que não ia longe, de um basquete que sempre deixava a desejar nas competições, principalmente em finais, e a gente criou essa identidade e se desgarrar disso é muito importante para um sucesso futuro. É muito difícil, é quase impossível imaginar um basquete brasileiro hoje sem essa visão já de derrota, mas ele é fundamental que ele surja de alguma forma no nosso pensamento, no imaginário coletivo, e a vitória contra a Letônia como ela traz uma mudança, eu acho que até de caráter em relação a não só o olhar público, mas também o olhar interno. O próprio jogador, o próprio aspirante a jogador, o próprio produtor de conteúdo, jornalista, esse cara ele vê o basquete hoje com um olhar um pouco diferente do que ele via no sábado. Então, eu posso até falar da minha parte, da minha visão. Eu me preparava para fazer um vídeo trágico na semifinal, me preparava para fazer um vídeo, assim, que me dava muito medo na semifinal contra Filipinas, e aí deu tudo certo. Depois disso eu me preparava para um roteiro um pouco também alarmista, pensando em o que foi o pré-olímpico, já antecipando uma possível derrota para a Letônia, e a gente não faz isso porque a gente torce contra, a gente faz isso porque a gente está acostumado e mal acostumado. Então, de novo, vencer é bom, vencer é importante. A gente, na vida mesmo, quando a gente perde, a gente lembra de tudo, né? A gente quer lembrar, a gente esquece de tudo. A gente esquece de todos os feitos, de todos os trabalhos, de todos os passos andados, a gente esquece de tudo, a gente só consegue centrar e focar na derrota. E vencer é o inverso. Quando a gente vence, a gente lembra de tudo. A gente lembra das derrotas, a gente lembra do caminho, a gente lembra das dificuldades, a gente lembra do gosto de vencer, e fazia tempo que a gente não sentia esse gosto. Sobre a seleção mesmo em quadra, e aí é uma diferença do que a gente tem nesse discurso, a seleção teve um trabalho muito claro do Petrovic de defesa muito intensa, de um jogo menos dependente da bola de 3, que aí sim caiu no último jogo e fez a diferença, mas de um jogo muito mais defesa, muito mais cadenciado. É verdade que sem Raulzinho e sem Iago é difícil exigir outra coisa, porque o Marcelinho Huerta se torna esse nosso armador aí de condução, e ele está cada vez mais distante de um armador dinâmico, um armador que depende muito da sua leitura de jogo, da sua capacidade de finalização de meia distância, então ele não consegue pressionar o aro, não consegue desenvolver essa parte do jogo, e aí o Brasil joga numa cadência mais demorada e num jogo meio diferente do moderno, né? Mas funcionou em momentos específicos e funcionou no momento mais decisivo, isso é importante. O trunfo dessa seleção é a defesa, e será a defesa porque a gente não tem peça ofensiva para bater de frente com as outras seleções que ali tem material humano muito forte nesse lado da quadra. A gente tem uma defesa que é sólida, a gente tem Jorginho, que defende muito bem no perímetro, a gente tem o Bruno Caboclo, que defende muito bem no garrafão, a gente tem bons conectores defensivos lá, o Mendes é um bom defensor nesse sentido, o Didi é um bom defensor nesse sentido, o Mãozinha não teve em quadra tanto, mas é um bom defensor também nesse sentido. A gente tem boas peças para rodar a defesa e para ali sustentar adversários mais complicados. De novo, não é o suficiente pensando a longo prazo, mas nesse curto prazo, o Petrovic entendeu muito bem essa deficiência da seleção no seu campo ofensivo e uma possibilidade, um potencial ali muito ignorado há bastante tempo de uma defesa sólida que o Brasil tem a oferecer. E conseguiu converter isso. Mas pensando em Olimpíadas e pensando no que a gente aprende desse pré-olímpico, a gente aprende que essa seleção tem um problema crônico, a gente não tem um pontuador nato, a gente não tem um cestinho, nossa cestinha foi
O Bruno Caboclo nos momentos mais decisivos, ele teve média de 17,8 pontos por jogo, depois o Léo Mendel com 14 e Marcelinho Huertas com 11,5. Nenhum outro jogador passou dos 10 pontos de média. Então são 3 chegando nos 2 dígitos, 1 acima dos 15 pontos. A gente não tem um pontuador. A gente não tem um cara que a gente vai jogar bola e esperar que ele pontue. Todas as outras seleções nas Olimpíadas têm. Então é complicado imaginar, talvez o Sudão do Sul não tenha um pontuador nato, mas todas as outras têm. E o Brasil não tem. Então essa é uma deficiência crônica, é uma deficiência que o Brasil precisa investigar e solucionar rapidamente. Não estou falando para Paris, mas estou falando para o pós-Paris já ter muito claro quem vai ser esse cara. No próximo ciclo, quem vai ser? Vai ser o Léo Mendel, que vai ser esse nosso pontuador? Vai ser o Iago, que ele vai se tornar um pontuador? Quem que vai ser esse cara? Vai ser o Reinan? Vai ser algum outro menino? Quem que pode ser essa nossa válvula de escape ofensiva? É importante o Brasil buscar isso, é um problema crônico muito claro. Então, defesa forte, problema crônico na pontuação. E aí a gente tem a última leitura que eu penso sobre o que foi visto em quadra, que é a rotação muito carente de pivôs. O Bruno Caboclo jogou quase 30 minutos de média. Ele é um jogador faltoso, nessa competição foram 3 faltas de média. Depois dele, o Felício jogou 8 minutos nessa posição e o Mãozinha próximo a 2 minutos. Mais ou menos a gente está falando aí 10 minutos entre Mãozinha e Felício e 30 minutos com Bruno Caboclo. E aí, pensando em Jogos Olímpicos, pensando nas nossas chances reais, porque, de novo, eu ouvi muito esse papo de, não é só chegar nas Olimpíadas, tem que chegar nas Olimpíadas e almejar algo. Eu acho que o Brasil tem um caminho. Eu acho que o Brasil hoje tem um caminho. Pode não ter uma realidade muito escancarada, mas tem um caminho. O Brasil está num grupo com França, Alemanha e Japão. O Brasil é a terceira força desse grupo, na minha opinião, acima do Japão. E o problema é que pega as duas seleções aí que aspiram a medalha de ouro, tá? Isso é importante ficar claro. A Alemanha é atual campeã mundial e a França é a dona da casa com estreia de Victor Wembanyama na sua seleção olímpica. E, enfim, é uma seleção muito forte, muito completa e muito recheada de talentos, principalmente grandes. Então, é Wembanyama, é Rudy Gobert, é Mathias Lessort. É um time que tem profundidade no garrafão que o Brasil não tem. E encaixe. A França é um adversário complicadíssimo, é estreia, é um adversário complicadíssimo. A Alemanha é um adversário também difícil, mas eu acho que de encaixe um pouco mais ajustado. O Brasil vai ter muito mais que trabalhar o perímetro e defender o perímetro. O garrafão da Alemanha não é tão poderoso. O Moritz Wagner, a gente sabe que ele já fez pela contra-seleção, mas não é um cara tão perigoso quanto o Wembanyama. E nesse sentido, acredito que a gente tem um encaixe aí a entender. O Brasil tem que buscar, no mínimo, ali uma vitória. Se quer sonhar com quartas de finais, é obrigatório ganhar um jogo, e esse jogo tem que ser contra o Japão, e esse jogo tem que ter saldo, porque envolve... deixa eu abrir aqui os grupos pra gente ter isso certo, mas a gente tá falando de uma vaga entre os 2 melhores terceiro colocados, que aí é um caminho, e é o caminho mais fácil pro Brasil buscar para o Brasil buscar uma vaga nas quartas de finais. E aí, enfim, se chegar nas quartas de finais, eu acho que já é muito acima de qualquer expectativa. O Brasil, de novo, estava buscando uma vaga para as Olimpíadas. A gente estava um mês atrás nem pensando que a gente pegava vaga para as Olimpíadas. Mas, para deixar isso claro, no grupo A é o grupo da morte, é o grupo de Austrália, Grécia, Canadá e Espanha. O grupo B é o grupo do Brasil, França, Alemanha, Japão e Brasil. E o grupo C, que é o grupo mais fácil e mais acessível para um terceiro colocado, é o grupo de Estados Unidos, Sudão do Sul, Porto Rico e Sérvia. O Brasil pensando como para ficar entre os 2 melhores terceiro colocados, o Brasil vai provavelmente disputar uma vaga com o Sudão do Sul e Porto Rico. Eu aposto numa situação no grupo A de tríplice empate e com diferença baixa no saldo, né? Então não acredito que a Austrália vá vencer a Grécia por muito, nem que o Canadá vá vencer a Espanha por muito. Eu acho que vai ser uma situação ali de saldo muito parecido, e eu acredito que a gente verá algum time com 2 vitórias, provavelmente o Canadá com pelo menos 2 vitórias, e aí um tríplice empate com uma vitória o resto. O Brasil, de novo, no seu grupo, pega o Japão, que é o adversário mais fraco, por último, mas é importante não sangrar no saldo de pontos no começo. Então o Brasil não pode tomar um passeio de França e um passeio da Alemanha, porque depois que tirar saldo é muito difícil. Então, segurando um placar contra a França e a Alemanha com menos de 2 dígitos de diferença, o Brasil tem um caminho interessante, um caminho possível. Por quê? No grupo C, como foi dito, Estados Unidos e Sérvia. Eu acredito que os Estados Unidos coloca saldo de 30 contra Porto Rico ou contra Sudão do Sul. Acredito que coloca saldo de 30 no mínimo. E então aí um Porto Rico, por exemplo, que é o grande adversário, na minha opinião, o grande concorrente a essa última vaga,
É uma situação onde Porto Rico pode tomar 30 pontos dos Estados Unidos, toma 5 da Sérvia, eu tô chutando baixo, 5 da Sérvia, e vai pro último jogo contra Sudão do Sul com 35 de saldo negativo, tendo que fazer ali 20 contra Sudão do Sul. A mesma situação se aplica também ao Sudão do Sul. Perdão, tô falando aqui na ordem, mas é Sudão do Sul e Porto Rico o primeiro jogo, mas era mais para visualizar que Porto Rico precisaria fazer um saldo de 25, ou o Sudão do Sul teria que fazer um saldo de 25 contra Porto Rico para entrar com um saldo negativo de menos 10, de menos 15. O Brasil contra o Japão tem uma situação um pouco mais favorável, porque, de novo, a gente pode tentar segurar um saldo de França e Alemanha para 10 no máximo, perder de 10 pontos, 2 dígitos, e aí contra o Japão, se vence de 10, já tem um saldo mais sossegado. Então eu acredito que existe um caminho. O quão real ele é e o quão provável ele é, eu não sei, e eu arrisco dizer que não é tanto, mas existe um caminho. E defensivamente, com essa identidade defensiva do Brasil, ele parece um caminho mais solidificado, porque o Brasil cede poucos pontos, toma poucos pontos, tem dificuldade para pontuar, tem dificuldade para fazer saldo também, mas segura e amarra jogos. Aposto muito no Brasil e Alemanha, não aposto contra a França, acho que o encaixe é muito perigoso, acho muito difícil o encaixe para o Brasil, principalmente pela falta de profundidade no garrafão. É um jogo que coloca Bruno Caboclo muito em xeque, a não ser que o Felício dê um passo, a não ser que o Mãozinha dê um passo. É um jogo muito difícil, contra a Alemanha não, eu acho que a gente tem que tomar cuidado contra a Alemanha para não fazer um jogo de chute, um jogo ofensivo, para batalhar ofensivamente, para tentar arremessar mais. E ali contra o Japão, acredito que a gente tem boas chances de vencer o Japão. Fazer saldo, difícil falar, o Japão tem hoje 3 jogadores de nível NBA, né? Então, o Kelsey Tominaga, né? Watanabe e Hashimura. Esse primeiro, o Kelsey Tominaga, ele foi agora chamado para a Summer League do Indiana Pacers. Foi chamado pelo Indiana Pacers depois do draft. Foi undrafted ou segunda rodada, posso estar me confundindo aqui. Mas é uma equipe que tem que ser respeitada, não é um caminho tão fácil, não tem time bobo entre os 12 melhores do mundo, mas existe um mundo onde o Brasil disputa sim as Olimpíadas com mais fervor. Minha avaliação do ciclo, ela segue a mesma, um ciclo complicado, um ciclo turbulento, um ciclo que não foi bom, o ciclo do Brasil não foi bom, ele, graças a muita coisa, ele consegue pelo menos terminar com uma vaga olímpica e um retorno que torna tudo o que aconteceu passageiro e dá uma avaliação até resultadista, mas que naturalmente seria de um ciclo sólido e de um ciclo importante. Eu acho que ele é mais importante do que bom, eu acho que ele é mais importante do que satisfatório. Eu acho que a gente tem muita coisa a melhorar, o Brasil ainda tem muitas raízes em uma geração passada, o Brasil testou muito pouco nesse ciclo, óbvio, a gente está falando de um trabalho do Gustavinho, Petrovic não tem nada a ver com isso, mas o Brasil vai, pelo menos no ciclo do Thiago Splitter, que é o próximo, o Brasil vai ter um passo positivo e vai começar à frente, vai começar podendo correr mais, podendo sonhar mais, podendo testar mais, podendo arriscar mais, porque o Brasil vai jogar os Jogos Olímpicos de Paris e a gente pode sonhar com bastante coisa de agora pra frente, ainda bem que a gente vai ter um ciclo aí mais sossegado, mais calmo e a gente tá de volta para as Olimpíadas.